A carteira recomendada no mês de dezembro apresentou um retorno de 11,39 contra um retorno de Ibovespa de 6,85. Esse retorno foi obtido particularmente em função da nossa aposta em relação às ações que estão mais ligadas ao ciclo brasileiro, ao nível de atividades, à queda da percepção de risco em relação ao Brasil, e elas performaram muito bem, batendo a média de retorno do Ibovespa. Com isso, no ano de 2019, a carteira recomendada fechou com um retorno de 77,67, contra um Ibovespa de 31,58. Esse retorno foi obtido basicamente por conta da nossa aposta em relação ao descolamento das ações ligadas ao ciclo brasileiro e das ações ligadas ao ciclo internacional. Com isso, a carteira recomendada fechou em primeiro lugar mais uma vez na revista Exame e é a campeã do ano de 2019. Se você ainda não investiu na carteira recomendada, é muito fácil fazer um investimento. Basta você entrar no nosso portal e na área de investimentos, selecionar em carteira recomendada e ali escolher o valor que você quer investir e clicar para que o investimento seja feito. Para janeiro, nós vamos manter a nossa aposta em relação ao Brasil. Continuamos acreditando na melhora, ainda que modesta, da taxa de crescimento do Brasil, de uma queda do desemprego, de um aumento da oferta de crédito e manutenção da taxa de juros em níveis muito baixos. Isso deve empurrar a economia para frente e deve ajudar os setores ligados ao consumo. Nós vamos manter Cyrela e Ezetec na carteira do mês de janeiro. Elas devem se beneficiar da continuidade dos seus lançamentos, em particular na cidade e no estado de São Paulo, e isso pode turbinar os seus resultados. Aliás, é a partir da segunda quinzena de janeiro que as empresas brasileiras vão divulgar os seus resultados relativos ao último trimestre do ano passado. Após um mês bastante turbulento em dezembro, nós vamos manter JBS na nossa carteira. Ela deve continuar se beneficiando da manutenção dos preços das carnes, das proteínas, sobretudo em nível internacional, e continua sendo uma aposta importante da carteira. O América também deve continuar na carteira nesse mês. Ela vai continuar sendo beneficiada pela melhora do consumo e isso com certeza ajuda a impulsionar as suas cotações. Outra ação que vai continuar na nossa carteira é Magazine Luiza. Ainda que ela já tenha se valorizado bastante ao longo de 2019, nós mantemos a nossa aposta no seu potencial ao longo do primeiro mês desse ano. Uma ação que vai entrar na nossa carteira a partir do mês de janeiro é Natura. Ela continua se beneficiando da melhora da economia brasileira, que faz aumentar o consumo, e além disso ela concluiu o processo de aquisição da Avon. Com isso, ela vai constituir a quarta maior empresa de cosméticos do mundo e deve ter muitas sinergias, muitas melhoras na sua margem de lucro a partir dessa fusão. Petrobras vai ficar na carteira e nós vamos aumentar a sua participação. Em primeiro lugar, pela perspectiva positiva em relação às cotações internacionais do petróleo. Em segundo lugar, pela continuidade do processo de reestruturação da empresa, que tem permitido que ela aumente as suas margens de lucro no processo de produção e refino de petróleo. Outra ação que entrou na carteira é SulAmérica, vai ser a representante do setor financeiro na carteira no mês de janeiro, com uma participação reduzida em função da nossa percepção de performance melhor de outros setores. Em função da nossa perspectiva de manutenção do cenário internacional, Vale também fica na carteira com um percentual de 10%. E, por fim, com a confirmação das nossas expectativas em relação à sua recuperação, Via Varejo também fica na carteira. E nós vamos fazer como Petrobras, vamos aumentar para 12,5% a sua participação, sobretudo porque nós acreditamos que a performance da empresa foi muito positiva nas vendas de Natal. Nós continuamos com a nossa aposta de que o mercado acionário deve continuar se beneficiando da melhora de percepção em relação ao Brasil, da queda da taxa de juros e da recuperação da economia. Para você investir na Nova Futura e na carteira recomendada é muito fácil. Abra o seu cadastro a partir do nosso site e depois disso você pode investir no nosso portal com apenas um clique. Vem investir na Nova Futura!